Hoje vai falar sobre os cuidados com os bebês. A gente convidou um pediatra para tirar todas as suas dúvidas sobre o que é mito, o que é verdade, né, doutor? Tem muito disso. Delcides Bernardo da Costa Neto, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Um ótimo dia. Conta pra gente, a gente falou no início da edição, né, dessa volta do intervalo, sobre o caso da mãe de Gurupi, que acabou, né, suspeita de ter sufocado a criança dormindo na mesma cama. Isso acontece muito e ainda tem aquela questão da morte no berço. Qual a forma ideal de deixar a criança dormindo com segurança? Crianças menores de 1 ano de idade devem estar dormindo sempre de barriga para cima. Existia antigamente uma campanha da CNBB, se não me engano, que deixava, até eles colocavam uma roupa do bebê que colocava uma frase que era a seguinte: este lado para cima. Um bodyzinho, eu me lembro. Então, por quê? Para lembrar que o bebê deve dormir de barriga para cima, que essa posição é a posição que evita a morte súbita do lactente. E essa doença, ela acontece, não se sabe muito bem por quê, mas imagina você acordar no dia seguinte e ver que teu filho está morto. Simplesmente porque foi colocado numa situação, numa posição onde ela não era muito favorável. Agora a gente vê muitas vezes, por exemplo, criança dormindo com os pais na cama. Isso é recomendável, doutor? Não é recomendável, né? A criança, ela tem que entender, de preferência, que existe um lugar para ela, o quarto dela, até porque os pais têm a vida conjugal, têm a vida amorosa deles, que não deve ser atrapalhada pela criança. Mas se tiver uma situação onde essa situação tem que acontecer, ou porque o quarto da criança é longe, ou uma babá eletrônica que pode ficar o tempo todo ali no teu ouvido fazendo um chiado, colocar dentro do quarto, de preferência não colocar na cama com o casal, dá preferência para um berço, ou na pior das hipóteses, um colchão no chão, mas nunca na mesma cama que o casal. Agora, de preferência, como o senhor falou, então sempre bom ressaltar, o berço, se puder estar em um quarto diferente, é melhor assim. A criança tem que entender que tem o espaço dela. Você vai educando ela para isso. Depois, se você acostuma desse jeito, como todo vício que a gente coloca, a gente vai ter que ir retirando aos poucos. E esse é um deles que a gente acaba colocando nos filhos. Uma outra dificuldade que se tem é da questão da amamentação noturna, né? Essa alimentação que acaba se estendendo pela madrugada por muitas mães aí acabam alimentando na madrugada. Para crianças que têm refluxo, é recomendado você amamentar de madrugada e não deixar, por exemplo, arrotar e já colocar no berço? Não só para as que não têm refluxo, para todas as crianças. A amamentação, durante o ato de amamentar, a criança acaba deglutindo muito ar. Então ela está mamando, está entrando ar. E se você... Um hábito ruim que a gente vê muito é a mãe amamentar devido ao cansaço, já no meio da madrugada, deitado na cama com a criança na posição de amamentação. O risco que corre é o que a gente viu. Na hora que você vê, a mãe apagou antes da criança, dormiu, e você vai ver a criança pode estar sufocada. Então, já que ela está mamando, tem o líquido, tem o ar que está deglutido, tem que tentar deixar aquele tempinho para arrotar para que ela não regurgite e broncoaspire aquele leite que foi amamentado. Tem algum tempo, né, Leandro, que seria indicado? Ali uma meia hora? Um tempo determinado não, mas acaba sendo por aí meia hora, 40 minutos. Depois disso daí, se não arrotou, você já pode pensar em deitar a criança. Agora, uma coisa que acontece muito, é um mito que se tem muito, que a criança sente muito frio. E aí todo mundo já bota aquele macacãozinho lá. Só que nós estamos numa cidade que é muito quente. Então, qual que seria um equilíbrio meio termo nessa situação? Cidade quente e que a gente acaba usando o ar-condicionado, né? Então acaba fazendo um pouquinho de frio mesmo. O ideal é você colocar uma temperatura que fique agradável no ar-condicionado, não precisa ser uma temperatura muito baixa, uma roupa mais agradável e tentar evitar cobertores, edredons, que são materiais macios e que podem fugir para a cabeça da criança e causar também algum tipo de sufocamento. Brinquedos também, a gente vê que muitos pais acabam comprando vários brinquedos e aí coloca ali no berço, né, deixa à disposição o tempo todo para a criança. Eles podem representar risco também, doutor? O ideal é que todo brinquedo que seja colocado ao redor de berço tenha o selo do Inmetro, que ele já vai estar adequado para a idade que está se colocando a criança. A gente vê muita coisa bonitinha, quarto de criança muito arrumadinho. Normalmente essas coisas muito bonitinhas, elas vêm acompanhadas de algum risco, porque tem sempre alguma coisa que solta, que pode ser aspirado, que pode ser engolido. Então, tem muitas dúvidas também em relação a, por exemplo, essa época do ano, elas ficam doentes, há muito abraço, beijo, né? Um parente que vai visitar, né? Uma tia, um vizinho. Pode deixar a criança ali sempre
à disposição para poder ter essa relação, mesmo a pessoa estando doente, ou a mãe pode ser realmente mais um pouco grosseira ali e falar, não, gente doente não pisa aqui em casa não, para visitar. Todo contato que a gente tem, a gente está o tempo todo pegando alguma coisa e estimulando o sistema imunológico a responder de alguma forma. Então, assim, a recomendação que eu faço no consultório é que crianças até 3 meses de idade não entrem em lugares aglomerados, porque sempre tem alguém doente, ou se não tiver doente, tem alguma coisa incubada que ainda vai manifestar e já está disseminando vírus, bactérias de alguma forma. Então, a primeira coisa, vacine sempre e não frequente lugares aglomerados. Agora, o contato com as pessoas, com parentes próximos, é saudável, tem que acontecer, faz parte do dia a dia da gente, mas se sabidamente sabe que tem algum problema, que tem alguma doença, é melhor evitar. Agora, eu já ouvi falar, inclusive, que, por exemplo, quando é criança muito recém-nascida, essa visita, a criança tem que ser rapidinha. É assim mesmo? Eu costumo falar que essa visita ela tem que ser muito educada, porque é uma falta de educação. Uma mulher que está amamentando, ela fica lá 1 hora amamentando, na hora que acaba de amamentar, a criança faz xixi, faz cocô, tem que trocar, bota para rotar antes de fazer isso. Talvez passou por uma cesariana, está ali cortada. E na hora que você vai ver que ela vai descansar, chega a visita. Então espera um pouquinho, vamos colocar a plaquinha lá, visita só depois de 3 meses. Responde hoje falando sobre os cuidados com os bebês. Se você ainda não participou, participe. E olha só, doutor, tem pergunta aqui, o doutor Delcides Bernardo está com a gente. Inclusive a Silene, que é de Santa Helena, gostaria de saber qual a causa do mofo na língua do bebê. Acho que é o sapinho, né, doutor? O bebê dela tem 1 ano de idade e está com esse probleminha. O que pode ser feito? É um sapinho. A criança tem um sistema imunológico ainda em formação, então o sapinho não pegaria uma pessoa com o sistema imunológico competente. Como eles têm essa redução do sistema imunológico, esse mofo, esse fungo, faz essa capa branca dentro da boca, e a recomendação é que você limpe a língua com uma gaze embebida em água com bicarbonato, faça a limpeza da boca, da língua, da gengiva, e pingue o remedinho para fazer o tratamento durante 7, 10 dias. Mas normalmente não traz sequelas mais graves, não? Não, coisa simples. É bem simples, mesmo até as benzedeiras, né, eram muito requisitadas aí para as crianças antigamente. Sim. Para poder curar. Doutor, e olha só, tem uma outra pergunta aqui. O Rei da região sul aqui da capital pergunta, a filha tem exatamente 3 meses e ele quer saber quando pode levá-la à piscina. A piscina é recomendada a partir dos 6 meses de idade, por causa do cloro, né? Banho de rio, banho de mar, não tem isso, até pode levar um pouco antes. Lembrando que é muito importante também fazer o uso do protetor solar, e aí é outro empecilho que não deve ser usado antes de 6 meses, porque tem a questão da química mesmo do protetor, que deve ser utilizado depois dessa faixa etária. E tem que tomar bastante cuidado, né, também com afogamentos, né? Afogamento sempre. Casa com piscina, sem grade, a gente tem sempre que ficar de olho na segurança que essa piscina pode estar oferecendo, que a gente pode oferecer para a criança nessa piscina. Agora, no caso de banho de mar, por exemplo, tem que tomar mais cuidado por causa do sal do mar? Não, o problema maior seria até o cloro. O sal é muito tranquilo, toma um banho de água doce, de chuveiro, que normalmente tem nas praias logo em seguida e está tudo certo. E tem que tomar cuidado também, tem mãe que é exagerada, né? Tem bastante precaução em relação a mexer na terra, em não deixar descalço, em não deixar ficar andando pela casa, colocando a mãozinha na boca. Tem que ter esse excesso de zelo ou isso acaba aí deixando a criança mais frágil ainda? De novo, a questão do sistema imunológico. Toda vez que a gente está em contato com coisas novas, o nosso sistema imunológico está sendo ativado. Então, essas brincadeiras de pé descalço, elas devem acontecer, é saudável, porque a criança não pode viver numa bolha. A gente tem que tirar ela disso. Então, desde que na hora que você vai se alimentar, vai fazer alguma coisa, lave as mãos e está tudo certo. Agora, falar de um ponto polêmico aí, a chupeta, é necessária mesmo para o neném? Necessária não. Em alguns casos, para não falar que ela é totalmente desnecessária, tem casos indicados por médicos e dentistas para que ela seja utilizada. Mas o problema da chupeta é que uma criança que está em amamentação exclusiva ao seio, de recém-nascido até 6 meses de idade, pode causar um fenômeno que é a confusão dos bicos. É muito mais difícil mamar o peito do que sugar uma chupeta. E essa chupeta pode fazer com que a criança recuse o peito depois e faça um desmame precoce.
Então, por isso que a gente acaba, na maioria das vezes, condenando a chupeta e sem contar aquelas outras coisas de deformidade da arcada dentária, dos dentes que vão vir mal ocluídos e tudo, e a gente pede para evitar o uso da chupeta. Isso vale para a mamadeira também? Para a mamadeira também. Imagina uma mamadeira de cabeça para baixo. Por gravidade, o leite cai. Isso não acontece com o leite que está dentro da mama. Então, é muito mais fácil você mamar uma mamadeira do que fazer esse bebê voltar a mamar depois pelo seio materno. Então, desmame precoce de novo. E olha só, tem mais pergunta aqui. O bebê em dezembro fará 7 meses, acho que a pessoa não se identificou, irá em dezembro para São Paulo, para outro estado, né? Tem que tomar alguma vacina aí especial para viajar? Especial não, dentro do país. Se você tem as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde, todas no seu prazo, pode viajar tranquilo, sem necessidade de fazer nada diferente. Agora, o senhor falou, por exemplo, de aglomeração que é evitável, então a partir, por exemplo, que idade que a criança pode, por exemplo, viajar de ônibus ou de avião? Idealmente seria a partir do 3º mês, que já teria uma boa parte das vacinas já feita pela primeira vez. As vacinas que não foram feitas, se tiver em amamentação exclusiva, tem os anticorpos maternos passando. Então, a partir de 3 meses fica mais fácil. Pode viajar antes? Pode, só não é recomendado. E olha só, inclusive a gente teve agora a campanha de vacinação, né, contra o sarampo e a polio. Muitas crianças não foram levadas para serem imunizadas. Isso é um risco danado, né, doutor? É um risco, porque quando eu estava em formação ainda, o sarampo o Brasil tinha ganhado um selo que tinha erradicado o sarampo há pelo menos 5 anos. Isso aí eu estou falando no ano de 99. De lá para cá, como a doença sumiu do mapa aqui no Brasil, as pessoas foram relaxando. Então, hoje, tem muito mais pessoas suscetíveis a pegar doença do que tinha naquela época. Então, é mais fácil você adoecer, ainda mais com essa questão da Venezuela, o pessoal vindo para cá. E não fazer a vacina, você está expondo novamente os riscos que se tinha na época. A gente está regredindo caso a vacina não seja feita. Aquela questão de que a vacina provoca doença, ela é totalmente mito, né, doutor? Uma verdade que tem nisso é o seguinte: a vacina do sarampo, por exemplo, é uma vacina com vírus vivo. Ela provoca uma doença vacinal. Então, ela é totalmente controlada e não oferece riscos maiores. Mas falar que ela vai pegar uma doença por causa da vacina, isso é mito. Tá certo, doutor. A gente agradece muito a sua participação aqui hoje. Também de quem mandou a sua pergunta. Continue com a gente. Então, todos os dias a gente traz o quadro BDT Responde. Um ótimo dia. Para nós. Obrigado. Obrigado, bom dia.